Então agora nós vamos falar de correntes de jato e ciclones. Então, assim, a maneira com que nós estamos evoluindo no nosso estudo, né, nós, dos sistemas meteorológicos, nós olhamos os fenômenos todos bem com uma ênfase nas características de superfície, né, e era descritivo, né? E agora o que a gente está fazendo é relacionando os fenômenos que são observados na superfície com o que acontece no ar superior. E a gente usa como referência esse nível de 500 HPA, que, como eu já citei anteriormente, é onde está ali metade da massa da atmosfera, está definida mais ou menos ali em 500 HPA. Ou seja, do ponto de vista dinâmico, é representativo do comportamento da atmosfera, do, da parte dinâmica da atmosfera como um todo, é bem representativo, né? E o que nós estamos vendo, já vimos no capítulo, na sessão anterior, que existe uma relação entre o que ocorre na superfície e no ar superior. Essa é uma relação extremamente importante. Lá no início da meteorologia, né, a gente vai mencionar um pouco isso depois, né, quando não se conhecia o comportamento da atmosfera no ar superior, principalmente por falta de observações, a interpretação era toda com base nos dados de superfície. E aí o entendimento dessas relações entre o que acontece no ar superior e a superfície só veio a partir do momento que passou-se a obter mais dados de ar superior e foi evoluindo a parte teórica, e aí a gente consegue hoje, né, interpretar relações entre o que acontece no ar superior e a superfície, do ponto de vista físico, né? Não é o caso aqui, essa disciplina é para engenheiros ambientais, né? Mas o ponto aqui é que, para o meteorologista, o modelo numérico, os modelos numéricos são utilizados para previsão, eles têm tudo isso na hora que resolvem as equações, toda essa dinâmica está presente lá nas equações, né? Então, para a previsão, o modelo ele já carrega nas equações o comportamento, esses comportamentos que a gente está vendo, essas relações. Só que é importante entender por que acontecem as coisas, né? Não simplesmente pegar um resultado que está no modelo numérico e reproduzir aquilo de uma forma mecânica, né? É importante a gente entender, né, para interpretar, né? A interpretação é que é o valor agregado àquilo que é feito pelo modelo numérico, é a interpretação, o conhecimento dos processos físicos que controlam, né? Que isso é essencial para que a gente possa ter segurança na hora que a gente for pegar ou qualquer dado numérico, resultados de reanálise, a gente buscar entender como essas diversos fenômenos, né, de ondas e sistemas meteorológicos, como eles interagem, para a gente entender como as coisas acontecem. Então, nós falamos muito do ponto de vista da vorticidade e é, usamos ondas meteorológicas em 500 HPA e sistemas de superfície. Agora a gente vai para um nível mais elevado, vamos para próximo da tropopausa, né? Ali onde estão as correntes de jato, e vamos ver como eles interagem com sistemas meteorológicos de superfície. Então, a figura 720 a seguir mostra uma área de valores máximos na velocidade do vento, chamado núcleo do jato, em uma carta de ventos na superfície de pressão de 300 HPA. Então, a tropopausa está ali próximo a 200, 300 HPA. A gente está pegando, na realidade, a gente já viu, né,
que a corrente de jato está um pouco abaixo da tropopausa, né? Então, dos 300 HPA é representativo da corrente de jato, né? No hemisfério norte. Então, vamos fazer análise para o hemisfério norte. É análogo, fazendo as necessárias adaptações no hemisfério sul, né? Então, a figura é essa aqui, ó. Está mostrando a representação do núcleo de uma corrente de jato, ventos máximos, então é essa região aqui, no nível de 300 HPA. Então, está aqui no hemisfério norte, né? O norte está para lá. Aqui é a região de alturas geopotenciais mais baixas, que a gente espera, porque é o mais frio, e aqui mais alto. Então, é uma baixa isso aqui, e a circulação está, né, no sentido de oeste para leste na corrente de jato, com as baixas pressões a norte. E essa região aqui está chamando máximo do núcleo, máximo de velocidade, que é o núcleo do jato, né? Os núcleos dos jatos possuem ventos com pelo menos 50 nós. Um nó é aproximadamente 2 km por hora, é 1 milha náutica por hora. 1 milha náutica é 1.852 metros, né? Então a gente aproxima para aproximadamente 2 km por hora. Então é cerca de 100 km por hora. Aí a partir daí começa a caracterizar o que seria um núcleo de jato. E se apresentam em segmentos relativamente pequenos, variando de poucas centenas de quilômetros a cerca de 300 quilômetros. Na realidade, seriam valores até maiores aqui. Pode chegar a 500 quilômetros em extensão, mas é nessa ordem de grandeza aí, de 300 a 500 é a extensão de jato. Pode ser maior ou menor. Ao longo do escoamento do jato. Depende do critério também que eles definem de velocidade, que a partir de tal valor é núcleo de jato. Mas quando a gente vê uma carta meteorológica, fica bem evidente a extensão do jato, onde se destacam valores de velocidade significativos, né? Os núcleos do jato são importantes no desenvolvimento de ciclones na superfície, devido às áreas de convergência e divergência que se formam em posições específicas próximas a eles, né? Então, nós vamos ver aqui que há interações entre o jato e o sistema de superfície por áreas de convergência e divergência que se formam, né? Vamos considerar o ar fluindo ao longo do núcleo de um jato retilíneo. Então, para simplificar, esse jato é um jato curvo, né? Então, a gente vai pegar esse jato e colocar esse jato retilíneo. O jato é retilíneo. As isoípsas aqui, elas são curvadas, mas o jato em si, ele é retilíneo, tá? No hemisfério norte, como ilustrado na figura 7.21a, essa aqui. Então, aqui a gente vai ver as regiões de convergência e divergência vão ser apresentadas nessa figura, né? O ar que entra na região do núcleo, chamada região de entrada, então é essa aqui, ó, circulação de oeste para leste, aqui é o núcleo, então isso daqui é abarlavento do núcleo, antes de chegar no núcleo, né? Tem sua velocidade aumentada à medida que o ar entra na região do núcleo, chamada região de entrada, tem sua velocidade aumentada. Então, o ar que está entrando aqui, a máxima velocidade é no núcleo, então ele está sendo acelerado, né? E à medida que ele deixa o núcleo na região de saída, essa aqui, a velocidade diminui, ou seja, saindo do núcleo, o núcleo é o máximo, no sentido a sotavento, então a velocidade diminui, né? Na altitude típica do jato, em torno de 10 km, aproximadamente, né, a região ali abaixo, próximo à tropopausa, né, abaixo dela, o escoamento está aproximadamente em balanço geostrófico, né, que a gente já viu, o escoamento tem pouca curvatura, então é aproximadamente geostrófico. À medida que o ar entra no núcleo, então está acelerando, a velocidade aumenta devido ao aumento do gradiente de pressão, né? Então, na região do núcleo do jato, a velocidade aumenta porque o gradiente de pressão aumenta, né? E nós já vimos por que essa região, o gradiente de pressão aumenta por causa da diferença de espessura na massa de ar, no ar atmosférico, entre duas massas de ar, tem uma diferença de espessura significativa que inclina
né, a superfície de pressão, no caso aqui está usando 300 HPa, e essa inclinação acentuada, como está aproximadamente balanço geostrófico, vai acelerar o escoamento, né? Então, assim, à medida que ele entra, a velocidade aumenta devido ao aumento do gradiente de pressão. Durante essa fase de aumento de velocidade, a força de gradiente de pressão irá exceder ligeiramente a força de Coriolis, né? Então, na entrada do jato, o que acontece é que esse equilíbrio que a gente fala geostrófico é um equilíbrio teórico. O escoamento está sempre tendendo a ele, mas é uma região de transição do jato, que rapidamente a velocidade aumenta. Então, leva um tempo para a força de Coriolis se ajustar ao aumento de velocidade. O que vai prevalecer inicialmente é o gradiente de pressão vai ficar ligeiramente maior do que Coriolis na hora que o fluido ele entra no núcleo do jato, né? E então o escoamento do jato irá se curvar ligeiramente no sentido da baixa pressão, causando forte convergência do ar no ponto 1 e divergência fraca no ponto 2. Então vamos lá, eu vou aumentar um pouco a figura aqui, só para a gente poder ver melhor isso aqui. Então vamos lá, estou no hemisfério norte, o ar está entrando, vamos considerar que inicialmente ele está entrando retilíneo. Ao entrar aqui, o que acontece? O gradiente de pressão aumentou. A força de gradiente de pressão, então estamos aqui no hemisfério norte, a força de gradiente de pressão, ela está apontando aqui de sul para norte. Então, o gradiente de pressão é de norte para sul, aqui é pressão baixa, pressão alta. Então, a força de gradiente de pressão aponta no sentido norte. E Coriolis age à direita do vento no hemisfério norte. E durante essa entrada, né, o que acontece é que o gradiente de pressão aumenta, a força de gradiente de pressão aumenta mais rápido do que Coriolis responde. E aí vai ter uma deflexão no sentido da baixa pressão, porque a força de gradiente de pressão que está para cá fica maior durante um período do que fica desequilibrada em relação a Coriolis, então vai fazer isso aqui. Então, a tendência do escoamento aí é convergir nessa região, como está acontecendo aqui, ó. E o que acontece é que nessa região aqui, se ele tende a convergir aqui, ele vai tender a divergir aqui, ó, né? Porque inicialmente ele estava paralelo, aí uma região ele vai tender a convergir, então na região de baixo vai tender a divergir. Então aqui gera uma convergência e aqui gera uma região de divergência, tá? Então, essa região aqui, a região 2, é uma região de... Aqui é forte convergência e aqui é uma região que ele está chamando de região de divergência. Eu vou voltar aqui ao texto. E aí a divergência é fraca no ponto 2. No movimento para o núcleo, com o aumento da velocidade, haverá também aumento da força de Coriolis, que levará o vento a retornar ao balanço geostrófico. Então, ele entra aqui, inicialmente a força de gradiente de pressão, ela fica maior em magnitude que a força de Coriolis, aí ela tem um desvio do jato, e aí forma essa convergência forte aqui, e a divergência fraca aqui, e aí depois que o vento acelera, aí Coriolis volta a ajustar, e aí ele fica em equilíbrio aproximadamente ao longo das isoípsas aqui na região do núcleo. E agora ele vai desacelerar, né? No entanto, o ar que sai do núcleo tem a velocidade reduzida, fazendo com que haja redução no gradiente de pressão, que fará com que a força de Coriolis temporariamente exceda a força de gradiente de pressão durante essa transição, causando uma deflexão do vento no sentido da alta pressão. Aí é o efeito contrário, né? Esse processo irá causar uma ligeira convergência na posição 4 e acentuada divergência na posição 3. Então vamos lá, né? O que acontece aqui? Relaxa o gradiente de pressão aqui.
Então, a gente está vendo que o que conduz, o vento é controlado pelo gradiente de pressão. O campo de vento nas latitudes médias se ajusta ao gradiente de pressão. Então, primeiro o gradiente de pressão relaxa e depois o vento se ajusta a ele. Então, durante esse período, quando o gradiente de pressão relaxa, o vento ainda não, a força de Coriolis não se ajustou exatamente ao balanço, porque o vento ainda vai levar um tempo até ele se ajustar, né? E aí o que vai acontecer? A força de gradiente de pressão diminui e Coriolis, durante algum tempo, permanece maior em magnitude do que a força de gradiente de pressão. Então o que acontece? Vai tender o vento a desviar, no caso aqui do hemisfério norte, desviar para a direita. Então, aqui na saída do núcleo, vai criar essa região de divergência, uma região de divergência acentuada, por causa desse movimento de Coriolis, que vai prevalecer sobre a força de gradiente de pressão e vai acontecer isso aqui. Então, vai criar, aproximando aqui o vento, né, com essa inclinação, para, nesse sentido aqui, sul, vai gerar uma região de convergência fraca aqui e de divergência forte aqui. Então a gente tem convergência forte e divergência forte. E aqui tem divergência fraca, convergência fraca. Então, vai causar uma ligeira convergência na posição 4, acentuada divergência na posição 3. Então, essas duas regiões é que são as mais importantes, convergência e divergência forte. A situação descrita acima se aplicará a um jato retilíneo, que a gente supôs inicialmente. Quando o jato possui curvatura ciclônica no hemisfério norte, que a gente está considerando então essa curvatura aqui, ciclônica no hemisfério norte, essa aqui, ó. Então, quando o jato possuir curvatura ciclônica, como mostrado na figura 7.20, as áreas de divergência fraca, o ponto 2, que no caso é a direita da entrada do jato, e convergência 4, fraca, ponto 4, também à direita da saída do jato, elas desaparecem, restando as regiões de forte convergência na entrada, que é o ponto 1, e forte divergência na saída, que é o ponto 3. A forte divergência em ar superior, por sua vez, irá contribuir para a redução da pressão na superfície, como ilustrado na figura 7.21b, e o consequente desenvolvimento do ciclone. Então, essa figura 7.21, que tem ao lado daqui, é o seguinte. Essa é uma região de divergência. Quando essa região de divergência ela está acoplada com o ciclone na superfície, o que vai acontecer? O que a gente viu? Que divergência no ar superior, o que ela tende a fazer? Ela retirando o ar mais rápido do que é colocado embaixo, o que vai acontecer? Isso vai... Eu estou tirando massa da coluna de ar mais rápido em cima, mais rápido do que eu estou colocando embaixo. Então, o peso da coluna de ar como um todo, isso vai tender a fazer o quê? Que diminua. Então, a pressão no centro de baixa pressão, em superfície, quando essa região de divergência está acoplada em cima dela, vai tender a fazer a pressão cair na superfície, né? Intensificando o ciclone. Né? Ou a circulação ciclônica, melhor dizendo. Vimos que o eixo do jato praticamente coincide com a frente polar, né? Quando o jato ondula, forma-se o núcleo devido ao aumento do gradiente de pressão, conforme mostrado na figura 7.22a. Né? Então nós vimos, né, que a região da frente polar é onde eu tenho um gradiente de espessura acentuado, e isso leva a ter um vento térmico acentuado e ventos fortes sobre a região ali aproximada da frente polar. Então, essas ondulações que a gente tem da onda, elas vão deformando o campo de pressão e, na realidade, elas vão deformando o campo de
espessura e vai apertando, né? Nós vimos que a circulação vai apertando as linhas de espessura, causando uma deformação que vai aumentando o jato que está associado àquela região de contraste de temperatura média das massas de ar, né? E dessas ondulações, né, vai provocar esse aumento gradiente de pressão, como está mostrando aqui, forma um núcleo de jato, né? Ele está mostrando então a corrente de jato aqui, que chama de jet stream, né? A corrente de jato aqui e o núcleo do jato e as regiões de divergência e convergência em ar superior. E nesse caso está colocando, aqui a situação é favorável a que haja uma intensificação do ciclone, que ele está acoplado com essa região de divergência que está em cima. Então, essa divergência, se eu tenho uma circulação inicial com tendência a amplificar, essa divergência em cima, ela vai, nessa situação, vai intensificar o ciclone e vai levar a que ele, se eu tiver o contraste de temperatura adequado, isso vai fazer com que produza, no caso aqui ele está colocando uma onda aberta, então é o início da maturidade do ciclone que está sendo representado aqui. Se eu tinha uma perturbação inicial, sob determinadas condições, por exemplo, a presença dessa divergência vai a intensificar essa circulação ciclônica. E eu vou ter uma região de convergência, que ela, no caso aqui, está a oeste, né, que está tendendo a fazer o quê? A colocar mais massa de ar em cima do que embaixo, tendendo a aumentar a pressão na superfície, né? Então, essa figura aqui mostra as áreas de divergência da corrente de jato acoplada ao ciclone na superfície, e no caso, a área de convergência acoplada ao anticiclone, né? Após o movimento do ciclone ocluído, que a gente vai ver, ele vai estar desacoplado da área de divergência, que vamos ver a seguir. Note na figura 722A que a região de divergência, que é o ponto B, movimenta ar quente da superfície no sentido do jato, que é rapidamente incorporado à corrente. Uma vez que o ar acima do ciclone está sendo retirado mais rapidamente que a convergência na superfície pode repor, porque a corrente de jato é muito rápida, então aquela região de divergência está tirando o ar muito mais rápido do que está sendo colocado por baixo, né? A pressão no centro de baixa pressão, na superfície, cai rapidamente, levando ao aumento do gradiente de pressão, que aumenta a velocidade do vento na superfície. Então, caindo a pressão na superfície, aumenta o gradiente de pressão, aumentando o gradiente de pressão, aumenta a velocidade de circulação, né? A reação que o sistema está tendo, aí ele tenta voltar a equilibrar. O que acontece? O vento, ele ficando mais intenso, vai aumentar também a convergência, que é uma tentativa da natureza de compensar esse efeito que está desequilibrando ele, está fazendo a pressão cair. O sistema sempre tende o quê? A tentar se recuperar, voltar ao equilíbrio. Então, aumentando a velocidade do vento, vai aumentar a convergência também, no sentido de compensar. Só que a corrente em cima, a divergência, nessa fase, pelo menos, vai estar muito maior que a convergência, então a tendência, durante um tempo, o sistema, a pressão vai continuar caindo. Ele tende a retornar ao equilíbrio, mas não necessariamente vai conseguir, né? Acima da região de alta pressão na superfície, a área de convergência, identificada pela letra C, movimenta ar frio para baixo, subsidência, né? Então, o ar quente daqui, ele está sendo levado para cima. E o ar frio daqui, a gente sabe que do ponto de vista de temperatura potencial, aqui a temperatura potencial é menor do que embaixo. O ar é mais frio em cima do que embaixo. Então, está sendo levado ar quente para cá, para cima, e ar frio está sendo levado para baixo na região de convergência, né? Então, movimenta ar frio para baixo, que é subsidência, para o anticiclone na superfície. Assim, e a tendência que é aumentar a pressão, né? Assim, o jato polar irá remover ar acima do ciclone na superfície e fornecer ar para o anticiclone na superfície. Então, leva para cima na baixa e para baixo na alta, né? Esse processo vai fazer o quê? O sistema como um todo vai reduzir a energia potencial do sistema. Por quê?
porque eu estou pegando o ar frio que está em cima e estou descendo, estou pegando o ar quente que estou levando para cima, então eu estou baixando o centro de gravidade do sistema como um todo, quando eu estou considerando toda essa região, baixa, alta e o núcleo do jato aqui. Então, levando ar frio para baixo e ar quente para cima, baixa o centro de gravidade. Baixando o centro de gravidade, o que vai acontecer? Estou reduzindo é, a energia potencial do sistema como um todo. E ela vai ser transformada em quê? Em energia cinética por meio do aumento da velocidade da circulação no sistema. Então essa é uma outra abordagem que a gente faz do ponto de vista de transformação, né, ou conversão de energia potencial em energia cinética, por causa dos movimentos associados a esses processos dinâmicos aí. Existe uma equação, que é equação quase geostrófica, que a gente pode analisar, como a gente faz na equação da tendência da vorticidade, a gente pode analisar esse processo que ocorre na entrada e saída do jato do ponto de vista da equação equação chamada equação quase geostrófica. Nós não vamos ver isso, isso é visto mais em cursos mais avançados de dinâmica da atmosfera, mas a gente pode fazer uma análise dentro daquela abordagem que a gente fez da equação da tendência da vorticidade, olhando os termos da equação. Então vocês veem que a gente pode analisar esses fenômenos, né, dinâmicos de várias abordagens diferentes, como foi visto lá, por exemplo, a intensificação do ciclone do ponto de vista de transformação de energia potencial em cinética por causa do levantamento que há do ar frio que levanta o ar quente. Agora a gente está vendo uma outra abordagem também desse ponto de vista de conversão de energia associada ao jato. Então, há várias formas de a gente analisar. O que a gente tem que fazer é colocar essas informações todas juntas e criar esse modelo conceitual de entendimento do fenômeno dinâmico. Então, prosseguindo. À medida que o jato se movimenta, levando com ele o ciclone, então esse é outro ponto importante. Nós estamos considerando ali que a coisa está meio estática, né? Tanto na análise da vorticidade quanto essa do jato. Só que o que acontece? Esses sistemas eles estão também em translação, né? E, de forma geral, a circulação no ar superior, a velocidade de propagação dessas ondas no ar superior, elas têm uma velocidade mais elevada do que na superfície, principalmente que na superfície está sendo restrita a movimentação pela presença do atrito, pelo efeito do atrito. Em ar superior, a velocidade de propagação é maior. Então, o que acontece? Que o sistema em ar superior, ele alcança um sistema em superfície e acaba ultrapassando ele, né? A velocidade de propagação desses sistemas em ar superior, em geral, vai ser maior, né? Então, ele vai se deslocar, alcançar e chega a uma determinada situação que ele vai ultrapassar o sistema, né? Então, o que acontece... E aí, durante um período que tem um acoplamento, o que acontece? O sistema do ar superior ele vai avançando e o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma baixa aqui na superfície. E eu tenho a baixa na superfície e o sistema está se aproximando dele. O jato, por exemplo, a região de divergência. À medida que essa região de divergência ela vai se afastando do jato, o que ela está fazendo? Ela vai tendendo a fazer a pressão na superfície, sob a divergência, cair. Então, o sistema em superfície ele vai mais ou menos sendo conduzido por essa região de divergência durante algum tempo. Por quê? Está uma pressão baixa aqui, a divergência muda a região onde está tendo o efeito de redução de pressão um pouco afastada daquela posição inicial da baixa, a baixa vai tender a se deslocar para onde está tendo a pressão mais baixa durante algum tempo, porque o campo de pressão vai sendo alterado pela divergência e a baixa pressão se desloca inicialmente estava exatamente a divergência sobre a divergência muda, a região de mais baixa pressão muda e a baixa vai, durante algum tempo, sendo controlada ou modulada a posição dela pela posição da divergência. Da mesma forma que lá, nós vimos lá, o cavado vai se movimentando e a região de advecção de vorticidade negativa
e a região onde a gente vai ter o efeito da divergência, elas vão se movimentando com o cavado e isso tudo vai fazendo com que conduzindo o deslocamento da baixa em superfície também. Então, esse sistema a gente estava analisando tudo estático inicialmente, mas na realidade estão se deslocando. Então, os sistemas em ar superior, eles vão, além da intensidade, eles vão controlando o deslocamento do sistema em superfície, né? Então, à medida que o jato se movimenta, levando com ele o ciclone, a frente fria na superfície alcança a frente quente e o ciclone oclui como mostrado na figura 722b. Então, nós vimos lá, quando estudamos sistemas frontais, e vimos que o movimento do ar frio é mais rápido do que o ar quente e ela acaba, da frente fria, melhor dizendo, é mais rápido que a frente quente, acaba a frente fria encostando ou chegando à frente quente e o setor quente ele é todo elevado, né? E aí é que tem o máximo de intensidade do sistema, que é na oclusão. Então, nessa figura 722b é essa aqui, ó. Então, estava a onda aberta aqui, né? E aqui está mostrando, ó, à medida que o jato, né, ele foi ondulando, foi movimentando, a região de divergência vai modificando, ó, a baixa em superfície estava aqui, se movimenta para cá, a alta em superfície se movimenta para cá, e ó, aqui era uma onda aberta, a frente fria veio, avançou para cá, alcançou a frente quente, e aí fez aqui essa oclusão, nessa região aqui, que já está mais a leste da região que estava na figura A. Ou seja, o sistema como um todo está se deslocando de oeste para leste, que é a tendência disso, por quê? Porque a nossa região entre 30 e 60 graus tem um vento predominante de oeste, então ali a circulação está de fundo, é sempre de oeste para leste, né? Então, uma vez que o centro de baixa pressão na superfície tenha se movido para uma região fora da influência da divergência nossa superior, a pressão do ciclone ocluído irá aumentar gradualmente e o sistema perderá a intensidade. Então, o que acontece? Tem a região de divergência que está se movendo mais rápido que a baixa superfície, alcança ela. Aí vai acontecer, ultrapassa ela, durante algum tempo consegue controlar o movimento e a intensidade do ciclone. Só que chega uma hora que ela afasta demais, aí a gente diz tem o desacoplamento. Então, aquela circulação de ar superior que estava controlando o que estava acontecendo na superfície, ela se afasta e então ela para de influenciar aquela região, né? E aí o que acontece? A partir daí, eu não tenho mais aquele efeito de divergência no ar superior que estava favorecendo o decaimento, a queda da pressão, melhor dizendo, no centro de baixa pressão. E aí, o que acontece é que o cavado, a gente está enfatizando o ciclone, mas vamos voltar a falar do efeito da posição do cavado, né, em relação à baixa de superfície. Também ele chega uma hora que ele ultrapassa o sistema. Então a gente viu, enquanto a baixa está só vento do cavado, e a gente tem uma tendência a intensificar a circulação ciclônica. Mas depois de um certo tempo desacopla. E aí a baixa em superfície ela perde o que a gente chama, vai ser mencionado, suporte de ar superior, para que ela intensifique. O que acontece? Se eu não tenho mais as forçantes para fazer essa contínua conversão de energia potencial em energia cinética por todos esses mecanismos que a gente está vendo, então a tendência do sistema vai ser, agora ele vai tender a dissipar, né? A pressão vai voltar a subir na superfície e o sistema vai desintensificando. Então, uma vez que durante o inverno o jato polar é mais intenso e se move mais próximo das regiões tropicais, as tempestades ciclônicas serão mais intensas e se moverão mais rápido durante essa estação. O inverno, quando aproxima do Equador, ali, aí a frente polar está mais próxima, vai ter mais sistema, porque vai estar mais próximo do ar polar marítimo, né? O ar polar marítimo vai estar, no caso do hemisfério sul, mais próximo do ar polar, o ar tropical marítimo. Então, vai ter frentes mais próximas, por exemplo, do Brasil, e vai intensificar
mais esses sistemas vão gerar, produzir e intensificar mais sistemas. Durante os meses de verão, o jato se move no sentido do polo e vão ser reduzidas a frequência e intensidade desses fenômenos nos meses mais quentes. Então, ele está considerando uma certa faixa de latitudes ali, em torno da região temperada e subtropical, né, em que a frente polar chega ali, ele está considerando essa região. Então, no nosso caso, seria o sul do Brasil ali. No inverno tem maior intensidade, e no verão o que acontece? A frente polar se aproxima do polo, então a ocorrência desses sistemas vai ser menor, que aí a gente vai ter mais o jato subtropical e o jato polar ele não vem para cá. O jato subtropical, eventualmente, ele pode interagir com um sistema que esteja mais próximo também da região, da região tropical, por esses sistemas. Aqui, a maior parte da literatura enfoca regiões temperadas mesmo, ali em torno de 40 graus, 45 graus, que está fora da região do Brasil. Como eu já mencionei anterior, aqui a coisa é um pouco mais complicada, porque a gente tem sistemas no sul do Brasil, por exemplo, tem sistemas de característica temperada e tem regime subtropical. É uma região de transição, né? Então, a gente vê que na literatura pouco menciona o jato subtropical, né? Porque ele é considerado que está fora da região de atuação principal desses sistemas associados à frente polar, que ela normalmente está mais ao sul, né? Bom, agora nós vamos falar de autodesenvolvimento de ciclones. Da análise da equação da vorticidade, nós verificamos que a ciclogênese, ou seja, a formação do ciclone, decorre de várias forçantes dinâmicas impostas sobre o escoamento apresentadas naquela equação, além de outras, tais como associadas às correntes de jato, né? Então, vários mecanismos que nós estamos vendo aí para levar ao desenvolvimento do ciclone. Ou seja, o desenvolvimento do ciclone ele ocorre quando tem uma perturbação na superfície frontal e essa perturbação produz uma onda que é uma onda numa escala menor do que essa onda longa, né? Então, assim, a região da frente polar seria uma onda longa e nesta região da onda longa, perturbações de escala menor vão ocorrer e eventualmente amplificar, e aí elas vão produzir os ciclones, se forem condições adequadas à amplificação da perturbação inicial, é uma situação de instabilidade do ponto de vista dinâmico, né? Existem também alguns mecanismos de realimentação que permitem ao ciclone reforçar sua própria intensificação, ao que chamamos de autodesenvolvimento, como vamos ver a seguir. Então, além dos mecanismos que levam ao desenvolvimento, que são forçantes, vamos supor assim, antes do sistema atingir a maturidade, depois que ele fica maduro, então a própria existência do ciclone vai produzir algumas forçantes que vão levar ele a se intensificar cada vez mais, como se fosse uma realimentação, né? E aí é chamado de autodesenvolvimento. Então vamos lá. O efeito da condensação. A região a sotavento do cavado é caracterizada por movimentos ascendentes. Então nós já vimos, tem divergência em ar superior à diversão de vorticidade ciclônica, isso daí vai tender, considerando que tem uma baixa em superfície, tem convergência na superfície, movimento ascendente, então todas essas características favorecem o movimento ascendente, trazendo o ar úmido da superfície para o ar superior, né? Consequentemente, espera-se que haja a formação de nuvens e possivelmente precipitação. A formação de uma região com muita nebulosidade a sotavento do cavado pode ocorrer antes da maturação do ciclone na superfície. Então, essas regiões que a gente vai acompanhando, por exemplo, no ar superior, é possível, por exemplo, identificar imagens de satélites quando começa a formar nebulosidade, mesmo antes do sistema amadurecer na superfície. Os mecanismos, ou seja, que conduzem a movimento ascendente, já começam a aparecer, muitas vezes em imagens de satélite, a sotavento do cavado, antes mesmo do sistema de superfície amadurecer, né?
pela presença de nuvens, né? Principalmente a gente consegue identificar. O calor latente liberado pelo ar úmido em acreção, então o que acontece? O ar da superfície tem umidade, vai se elevando, vai havendo condensação, liberação de calor latente na coluna de fluido, né? Então, o ar úmido em ascensão, que atinge saturação e condensa o vapor d'água, tende a aumentar a flutuabilidade e, consequentemente, o movimento ascendente das porções de ar, esticando a coluna de ar e induzindo vorticidade ciclônica. Então, o que acontece? A umidade está sendo levada para cima, atinge saturação, passou da saturação, continua subindo, o vapor d'água vai condensando, libera calor latente. Esse calor latente vai aquecer o ar. É um aquecimento diabático que a gente chama. Existe aí, o ar está recebendo calor da água que condensando. Se isso é feito com em uma área e uma coluna, profundidade de ar suficiente, porque tem um movimento ascendente significativo, vai aquecer a coluna de ar como um todo, e a tendência dela na parte superior é ir subindo. E aí o que vai acontecer? Ela vai esticando, né? Então, o esticamento da coluna de ar, a gente já viu o que acontece. Vai tender a induzir vorticidade ciclônica, né? O movimento ascendente, devido ao aumento da convergência na superfície, retira a massa da coluna de ar e tende a baixar a pressão na superfície também. Então, além disso, tem esse movimento ascendente, né? Vai havendo convergência, no ar superior vai havendo também divergência, e o que acontece? Vai retirando ar, né? Vai retirando ar. Então, o movimento ascendente, devido ao aumento da convergência na superfície, retira a massa da coluna de ar e tende a baixar a pressão na superfície. Então, vai aumentar a convergência na superfície. No ar superior tem divergência, a gente já viu que tem, devido à circulação no ar superior, ela ser mais acentuada, vai haver maior divergência e a pressão na superfície vai tender a cair. Então, o calor latente liberado pelo ar úmido em ascensão, que atinge a saturação e condensa o vapor d'água, tende a aumentar a flutuabilidade, consequentemente o movimento ascendente das porções de ar, esticando a coluna de ar e induzindo vorticidade ciclônica. Então, o que acontece? O ar na superfície tem umidade, ele vai se elevando, a partir de determinado nível está sofrendo resfriamento adiabático, vai atingir a saturação, continua subindo, o excesso de vapor d'água vai condensar, vai liberar calor latente. Esse calor latente vai aquecer o ar. Então, a água líquida deixa de fazer parte, a substância água, do ar, e o calor latente liberado aquece a coluna de ar. E à medida que vai subindo, esse aquecimento ele vai reduzindo a densidade do ar que está no nível mais elevado, e ele vai tender a subir. E nessa subida ele estica a coluna de ar. Ao esticar a coluna de ar, a gente já viu que esse efeito vai fazer o quê? Induzir maior vorticidade ciclônica sobre o centro de baixa pressão, onde está tendo convergência. O movimento ascendente, devido ao aumento da convergência na superfície, retira a massa da coluna de ar e tende a baixar a pressão na superfície. Então, nós já vimos. A circulação vai intensificar, vai aumentar a convergência, só que no nível superior, como o escoamento é mais rápido, a divergência é mais intensa do que a convergência embaixo. E isso tira a massa da coluna de ar em cima mais rápido do que a colocada embaixo, e a tendência vai fazer com que a pressão na superfície caia. Caindo a pressão na superfície, aumenta o gradiente de pressão e, consequentemente, vai intensificando mais a circulação ciclônica. Esse aquecimento diabático, ou seja, do calor latente que aquece o ar, então o ar está sendo aquecido porque está recebendo calor da água. Então o aquecimento é diabático, a troca de calor, né? Também aumenta a temperatura média na coluna de ar, né? Então a coluna como um todo ela vai tender a expandir, aumentar a espessura.
aumentando a espessura então da camada de 500 e 1000 HPa. Esse processo tende a acentuar a curvatura da crista e deslocá-la para oeste, como ilustrado na figura 7.23 a seguir. Então aqui, ó, nós temos o cavado e a crista. O cavado aqui e a crista aqui, a isoípsas em 500 HPa. Né? Então, aqui a gente está vendo aqui essa região do cavado, vorticidade ciclônica, crista, vorticidade anticiclônica. O que está acontecendo? Essa região de precipitação, onde tem a baixa aqui, é onde está tendo movimento ascendente, com formação de nuvem, liberação de calor latente e aquecimento. Então, o que está acontecendo aqui, está mostrando aqui a linha azul, está mostrando qual seria a posição da crista anteriormente, antes desse processo de aquecimento da coluna. E o que está querendo representar aqui é o seguinte: com esse aquecimento, o que vai acontecer, ó, esses valores aqui, estamos no hemisfério sul, as maiores alturas geopotenciais estão aqui e as menores aqui. Então o que acontece é que a região de maiores alturas geopotenciais se desloca para sul, porque aqui eu vou ter aumento da altura geopotencial por causa do aquecimento da coluna, então ela se eleva, a altura geopotencial aqui. Então, a curvatura associada à crista, ela, como essa região tende a subir, ó, em relação à anterior, essa azul aqui, a crista ela vai caminhar no sentido oeste, por causa... Então, o que acontece? Eu tenho o cavado aqui e a crista aqui. Essa região vai subir, a crista vai tender a se deslocar para oeste. Né? Associada ao quê? Essa área de precipitação, onde está havendo liberação de calor latente. Consequentemente, a onda de 500 HPa ficará mais curta, com maior amplitude, causando maior advecção de vorticidade ciclônica a sotavento do cavado e fortalecendo a circulação ciclônica na superfície. Então vamos lá. O que acontece? A crista, ela estava aqui, ela vai se deslocar para o oeste. Ok, se deslocou para cá. O que acontece? Tem o termo aqui, que é o termo de advecção de vorticidade, que ele depende do quê? Da velocidade do vento e do gradiente de vorticidade. O gradiente de vorticidade está sendo, vorticidade relativa, no caso, está sendo indicado que ele aumenta. Por quê? Porque eu tenho o cavado e a crista, o gradiente é o quê? A variação da vorticidade em uma determinada distância. Se eu aproximo a crista do cavado, então isso quer dizer o quê? Que o denominador, que é a distância, o quanto varia a vorticidade em relação à distância. Eu diminuir a distância, então o que vai acontecer é que o termo de gradiente aumenta. Aumentando o gradiente, aumenta a vorticidade. Aumentando o gradiente de vorticidade, vai aumentar a advecção de vorticidade. Aumentando a advecção de vorticidade, vai aumentar a contribuição para aumento da vorticidade ciclônica a sotavento do cavado. E isso vai fazer o quê? Vai intensificar a circulação na superfície também. Então, esse é um efeito do alto desenvolvimento. A partir do momento que tenha o sistema formado, esse efeito de condensação vai afetar o comportamento dinâmico do campo de 500 HPa e favorecer a circulação. Então, aí vai favorecer mais circulação, mais movimento de convergência, mais elevação de ar úmido e, consequentemente, vai intensificando o sistema. Lógico, isso não é indefinido. Nós vimos que tem que ter o suporte de ar superior, mas durante esse período de maturação, o próprio ciclone está produzindo forçantes para se intensificar. Depois o efeito da advecção de temperatura. Esse aqui é bem importante ver, a figura é um pouco complicada, que tem que ter uma visão em 3 dimensões num plano, mas vamos lá com calma. Né? Então, pode ocorrer intensificação do ciclone quando houver ar quente a oeste de uma crista, pois, quando houver advecção de ar quente na região da crista, ela deverá se elevar. A advecção de ar quente aqui teria um efeito semelhante ao desse efeito de aquecimento por
condensação no sentido de elevar a crista, né? Ou seja, nessa região de oeste aqui. Se eu coloco o ar quente aqui, eu vou ter um efeito de aquecimento da coluna de ar que é análogo àquele de condensação. É um mecanismo diferente, mas é só para dizer isso. Aqueceu a coluna de ar aqui, nessa região oeste da crista, a tendência da crista vai ser se movimentar para o oeste, ou seja, se aproximar do cavado, né? Além disso, a advecção de ar frio na região do cavado deverá abaixá-lo, né? Aí o que acontece? Se eu colocar ar frio aqui, ó, nessa região, o que vai fazer? Eu vou pegar o cavado e vou trazer ele para cá, ó, né? Que aí eu vou baixar essa faixa, essa região aqui, e o cavado então vai se aproximar, porque o vale que está ali vai se deslocar no sentido onde tem as menores alturas geopotenciais, porque eu estou colocando ar frio ali, né? Nesse caso, vai haver amplificação da onda. Então, eu estou pegando a crista, estou aproximando do cavado, e pegando o cavado aproximando da crista. Aí, o que eu estou fazendo? Novamente, eu estou aumentando o termo de advecção de vorticidade. Tá? Então, vai causar mais divergência e advecção de vorticidade ciclônica, reforçando o ciclone na superfície. A figura 7.24 vai ilustrar o processo, né? Então, vamos lá. Essa figura é do efeito da advecção. Aí tem muitas linhas aqui, vamos ver. Então, é hemisfério sul. As isoípsas da superfície de pressão de 500 HPa e os ventos em 500 HPa são representados em azul. Então, em azul, 500 HPa. As isoípsas na superfície de pressão de 1000 HPa, ou seja, próxima à superfície, e os ventos na superfície, próxima à superfície, são representados em vermelho, esses vermelhos aqui, né? E as linhas de espessura entre 500 e 1000 e os ventos térmicos correspondentes são representados em verde. Então, vou aumentar um pouco a figura aqui, vamos ver se a gente consegue enxergar ela toda. Então, vamos lá. Estou no hemisfério sul. Aqui, então, Equador, polo, alturas geopotenciais maiores, 500 HPa, 5.600, 5.550 e 5.500. Circulação aqui é o vento ao longo das isoípsas, deixando, né, essas alturas geopotenciais maiores aqui e as menores aqui. É uma circulação com esse sentido aqui ciclônico. Aqui ciclônico e anticiclônico, mas de oeste para leste aqui, em 500 HPa, está em azul. Então aqui a gente teria nessa posição o vento geostrófico aqui, aproximadamente, aqui e aqui, em azul, 500 HPa. Vermelho é a baixa na superfície. Só está vento do cavado. Então a baixa está aqui. Aqui vamos colocar 100 HPa, 100 metros geopotenciais, melhor dizendo, na superfície de pressão, 150 HPa, 200 HPa. Então aqui é a baixa. No hemisfério sul, a circulação, então esses vetores vermelhos aqui estão no sentido horário, né? Tá aqui. Isso é esquemático, né? Lógico, a gente pode fazer isso com os dados realmente observados, mas aqui é só para esquematicamente mostrar o processo, né? Então, olha só, aqui está o vento em 500 HPa, aqui está o vento em superfície, então o vento térmico ele está esse verdinho, ó, daqui para cá. Porque eu pego o vento na superfície, somo o vento térmico, tenho o vento na superior. Na realidade, esse vetor azul deveria ser maior do que porque a velocidade do vento é maior e o vento térmico ser um pouco mais dirigido para cá, mas eu ajeitei a figura para a gente entender o processo, mas pode ser feito com mais rigor, no sentido, mas aí a figura ia ficar muito grande e não ia ficar tão claro para a gente enxergar. Então, por isso que eu tive que fazer a redução de escala aqui, só para a gente compactar melhor a figura, né? Então, aqui seria a circulação da baixa, o ar superior, e aí em 500 HPa, e o vento térmico aqui, aqui, ó, nessa posição, a circulação em 500 em azul, a baixa em superfície, o vento térmico está aqui, ó, daqui para cá. Então, eu tenho vento térmico fazendo isso aqui, ó. Ok? Então, se o vento térmico faz isso aqui, as linhas de espessura, o vento térmico ele está ao longo das linhas de espessura. Então, as linhas de espessura estão aqui, ó.
E ele tem um comportamento análogo ao vento geostrófico. Ele deixa, então, ele vai deixar, no caso aqui, as altas, o que é alta, a região mais quente vai ficar à esquerda dele e vai deixar a região mais fria à direita. Então, se as linhas de espessura são assim, aqui seria um núcleo quente, aqui seria a região mais fria. Tá? Então, aqui é frio, está indicado em verde, e quente. Então, vamos lá. O vento geostrófico médio, entre 500 e 1000 HPA, o que? É a soma do superfície com 500, soma os dois vetorialmente e divide por 2. Então, seria, ó, nessa posição, daqui para cá. Daqui para leste. Né? Nessa posição, seria daqui para cá. Ó, daqui para sul. Porque 1000 aqui, 500 aqui, 1000 aqui, o vento geostrófico médio está para cá. De norte para sul. E aqui o vento geostrófico médio está aqui, ó, de norte para sul. Então, olha só, nessa região aqui, o que eu estou tendo? Eu estou trazendo o ar frio daqui para cá, ó, dessa região. Aqui é ar frio, temperatura média da camada mais baixa que aqui, e o vento geostrófico médio da camada está trazendo o ar frio daqui para cá. Então, eu estou tendo a advecção fria nessa região aqui, ó, que é a sotavento do cavado. Tá, daqui. Então, o que vai fazer? À medida que eu estou trazendo o ar mais frio daqui para cá, a tendência é o quê? Abaixar a superfície geopotencial de 500, porque a espessura tende a diminuir. Está colocando o ar mais denso, temperatura menor, então a espessura da camada diminui. E aí o cavado que estava posicionado aqui vai tender a se deslocar para leste, tender a vir para cá, ó, porque eu estou baixando a superfície geopotencial de 500, então o vale anda nesse sentido. Então o cavado vem para cá. E aqui eu estou advectando ar quente a oeste da crista. Então eu estou fazendo o quê? Colocando o ar mais quente aqui, eu estou tendendo a elevar a superfície de 500 HPA. Porque eu estou colocando ar mais quente, fica menos denso, a espessura aumenta. E aí o que acontece? A região da crista ela vai tender a se deslocar no sentido do ar mais quente. Né? Que eu estou colocando ar mais quente aqui, estou elevando a superfície geopotencial, a crista vai se deslocar no sentido oeste. O que eu fiz então? Eu mexi o cavado para aproximei da crista, aproximei a crista do cavado, reduzi a distância. Com a redução dessa distância, o que vai acontecer? A onda ela vai aumentar a amplitude, vai aumentar também o efeito de variação da velocidade do vento geostrófico, aumentar o efeito da divergência. Por quê? Porque aí eu estou tornando o vento aqui mais subgeostrófico, eu estou aumentando a curvatura, e eu estou tornando o vento aqui mais supergeostrófico. Então, está aumentando o termo de divergência. E estou aumentando também o termo de gradiente, o termo de advecção de velocidade relativa, porque eu estou reduzindo a distância, eu estou amplificando a onda e reduzindo a distância. Então, isso aumenta o termo de advecção de velocidade. Né? Tem o efeito também, lógico, a amplificação do termo, que é o efeito oposto, que é o termo de advecção de velocidade planetária. Mas, de forma geral, esses dois outros são mais importantes. Então, vão vencer essa competição e isso vai induzir o quê? A mais vorticidade ciclônica na região onde eu tenho a baixa na superfície. E isso vai intensificar o sistema, como a gente já viu. Aumenta a divergência, reduz a pressão na superfície, aumenta a circulação, aumenta a convergência próximo à superfície, mais movimento ascendente, com mais movimento ascendente leva mais umidade, vai ter mais condensação, mais aquecimento. Então, esse mecanismo de advecção de vorticidade, advecção de temperatura fria na região a leste do cavado e quente a oeste da crista também, que ocorreu por quê? Pela própria existência do sistema que está provocando esse tipo de circulação aqui. Então, a própria dinâmica do ciclone está levando a que outras forçantes sejam intensificadas para aumentar a intensidade do próprio ciclone. As forçantes ocorrem porque tem o ciclone. Então, ele está se autodesenvolvendo. Né?
Então, note-se que nessa situação, e que é importante, os campos de pressão e temperatura não serão coincidentes, com o cavado em 500 HPa posicionado a oeste do centro de baixa pressão. Nesse caso, dizemos que a atmosfera é baroclínica. É aquilo que a gente vem falando do ponto de vista de não haver coincidência no campo de pressão e temperatura. Então a gente pode dizer, ó, o campo de temperatura, ele está sendo, temperatura média, ele está sendo representado aqui pelas linhas de espessura. Então eu estou com aqui o ar mais quente aqui e o ar está mais frio aqui. E ele não coincide nem com o campo de pressão na superfície, nem com o campo de pressão, o campo de temperatura não coincide com nenhum dos dois. De forma geral, eu teria o campo de temperatura, ele está com o ar mais frio aqui, o ar mais quente aqui e o ar mais frio aqui. Não coincide com esses campos aqui de pressão, que estão representados pelas isoípsas, a gente já viu relação entre altura geopotencial e pressão, não coincide nem com esse nem com esse. Então isso é a baroclinicidade. E se a gente olhar, ó, a baixa em superfície está aqui e o cavado em ar superior está a oeste dele. Então, enquanto a baixa estiver a sotavento do cavado, ela está sujeita a esses efeitos quando a gente olha só o campo de 500 HPa, junto com o de superfície. E isso é uma situação de baroclinicidade. Os campos eles não estão coincidentes, né, de temperatura e pressão. Note-se que, em geral, a circulação em nível superior é mais rápida que na superfície, levando o cavado em 500 HPa a alcançar o centro de baixa pressão na superfície e posteriormente ultrapassá-lo, como foi mencionado anteriormente. Ele vem, a baixa está se deslocando, o ar superior vem e ultrapassa em longitude, né? Passa. Né? Quando a baixa em superfície e o cavado estiverem alinhados, os processos de reforço do ciclone cessam, sendo essa a fase de oclusão. Então o que acontece? Enquanto a baixa está a sotavento do cavado, a gente está tendo todos esses processos agindo. Aí o que vai acontecer? Uma hora o cavado vai alcançar a baixa em superfície. E aí esses mecanismos que tem que estar baixa tem que estar sotavento do cavado. Se o cavado ficar acima da baixa, ela saiu da região de sotavento do cavado, não recebe mais esse suporte de ar superior. Né? Essa o quê? Então é quando ela atinge o máximo de intensidade e essa fase ocorre quê? Na fase de oclusão, né? Quando o sistema tem um máximo de intensidade. Né? Nessa situação, a atmosfera é chamada de barotrópica, pois haverá alinhamento dos campos de pressão e de temperatura. Né? A figura 7.25 representa esquematicamente essa situação. A partir daí, com o gradual desacoplamento do cavado em 500 HPa do ciclone na superfície, o sistema decairá, dando início ao processo de ciclólise, que é decaimento ou dissipação da baixa. Então, aqui, ó, o cavado atingiu a baixa em superfície, olha aqui. Então, aqui está o cavado, no hemisfério sul, e a baixa em superfície. Então, a gente olha aqui, ó. Se a gente tem aqui o vento, esse é o vento em vermelho, isso daqui é a circulação na baixa superfície. E em azul, a circulação no cavado. Então, ó, o vento térmico ele está alinhado aqui, ó, com o vento geostrófico, porque o campo de espessura ele está ao longo do vento térmico. Então, o campo de espessura está aqui e o vento térmico também está aqui. Então, se aqui é quente, aqui é frio, porque se a gente fizer o campo de espessura aqui dessa forma, nessa região aqui não está havendo advecção de ar quente nem de ar frio. Né? Então, não tem esse efeito de advecção diferencial de temperatura em duas regiões para favorecer o desenvolvimento do ciclone. Ele já chegou ao máximo. E aí a gente pode ver que nesta região está havendo coincidência, que o campo de temperatura vai estar com as linhas de espessura posicionadas aqui, esquematicamente lógico, né? Ao longo dos paralelos e
o campo de geopotencial está aqui também e o campo de pressão na superfície também. Então, está barotrópico. Nessa região está barotrópico. Então, não tem baroclinicidade. E a baroclinicidade fica bem caracterizada com o atraso desse cavado em relação ao sistema de superfície. Então, a partir daqui, perdeu o suporte. Por quê? Porque nós vimos que é nessa região que favorece. E aí o que acontece? O cavado vai ultrapassar, né? Aí a baixa vai ficar a barlavento do cavado. Então, nesse processo de ciclólise vai haver decaimento porque não tem mais suporte do ar superior. Então, só para lembrar em relação à figura aqui, vamos lembrar aqui que nós vimos anteriormente que, por exemplo, a sotavento da crista, a gente tem exatamente os efeitos opostos ao que a gente tem ao sotavento do cavado, no sentido de desenvolver o ciclone. Na realidade, o que a gente tem é movimento descendente, movimento de subsidência, advecção de vorticidade positiva. Então, tudo isso tende a desintensificar o sistema que está em superfície. Com subsidência, o que acontece? Inibe convecção, então eu vou reduzir esse efeito de aquecimento diabático. Se nós fizermos essa análise do campo de espessura, vamos ver que ocorre o contrário nessa região. A gente vai tender a afastar a crista do cavado, reduzir o gradiente, e aí a gente vai ter, na realidade, a advecção de vorticidade positiva, ou seja, todos aqueles mecanismos que tendem a intensificar o ciclone a oeste do cavado, existe o oposto a sotavento da crista, que é para desintensificar o ciclone na superfície. Não. Então aí, essa ciclólise é o quê? É o decaimento do sistema que está na superfície. Não. Então vamos lá. Processo de ciclogênese. O mecanismo pelo qual os ciclones são formados, chamado ciclogênese, foi estudado a partir de diversas abordagens. Né? Nas teorias antigas, acreditava-se que o desenvolvimento de centro de baixa pressão ocorria devido ao aquecimento e ao desenvolvimento de circulações convectivas. Era a chamada teoria térmica dos ciclones. Né? Não se conhecia esses fenômenos, como eu falei. Não tinha informação, dados de ar superior, então não tinha informação do que acontecia no ar superior, olhava só a superfície. E tentava-se obter justificativas teóricas para o desenvolvimento do ciclone, e era mais associado a isso. Tinha um aquecimento numa região que induzia movimento ascendente e fazia a pressão cair. Basicamente era isso que se pensava essa teoria térmica do ciclone. Né? Exceto no caso de ciclones tropicais, essas teorias mostraram-se incorretas, a partir do aumento na quantidade de dados de medições de ar superior, que mostraram que os ciclones em latitudes médias eles têm baixas temperaturas em ar superior e não as altas temperaturas que seriam necessárias para o estabelecimento de baixas pressões na superfície a partir dos princípios meramente hidrostáticos. Então, na realidade, é o quê? Do ponto de vista hidrostático, aquece a coluna de ar para a pressão cair e formar o ciclone. Aí tem que ter ar quente em toda a coluna. Só que o que foi verificado é que muitas vezes, e aí a gente vê que a circulação do ciclone, uma boa parte dele tem ar frio, que fica por baixo, né, do setor quente que é levantado, então ele fica cercado de ar frio na parte inferior. Não poderia justificar, então, desse ponto de vista térmico, a partir de considerações hidrostáticas, o desenvolvimento do ciclone como ocorre. Né? A instabilidade de ondas frontais discutidas anteriormente fornece um mecanismo pela qual os ciclones podem se formar, quando a energia potencial na posição de encontro das frentes quente e fria é transformada em energia cinética na forma de circulação ciclônica. Então, essa é a abordagem quando está olhando dentro desse mecanismo de transformação de energia potencial em cinética que a gente falou em várias dessas partes, principalmente associada lá àquele levantamento, né, do setor quente, e, por exemplo, o efeito da
do jato, da corrente de jato, né? do sistema como um todo. A energia potencial estará disponível todas as vezes que houver variação horizontal na temperatura, ou mais especificamente quando a densidade variar ao longo de superfície de pressão constante, que é a situação de baroclinicidade. Isso é a baroclinicidade. Né? As regiões nas quais ocorre esse tipo de variação são chamadas baroclínicas, enquanto as regiões nas quais a densidade não varia ao longo de superfícies isobáricas são chamadas barotrópicas, que é aquele caso, por exemplo, que a gente viu do acoplamento, né, do cavado em ar superior com a baixa em superfície. As ondas que se desenvolvem em regiões baroclínicas, e a característica da baroclinicidade é isso, é o atraso do campo de altura geopotencial 500, o cavado está atrasado em relação à baixa em superfície. Atrasado nesse sentido de movimento de oeste para leste. Né? Então, as ondas que se desenvolvem em regiões baroclínicas podem liberar a energia potencial e estabelecer circulações ciclônicas, mesmo quando a baroclinicidade não estiver concentrada em uma zona frontal estreita. Então, eventualmente, o que pode acontecer, ainda não há uma proximidade suficiente entre duas massas de ar para a gente considerar que ali é uma região já onde tem uma superfície frontal formada. Mas a baroclinicidade ela pode fazer que é movimentar as massas de ar e aproximá-las, e aí há esse processo chamado de deformação, e aí ele vai, esse movimento ele vai aproximar e vai intensificar o gradiente de propriedades que eventualmente vai produzir a onda ciclônica, desde que tenha condições favoráveis à amplificação dessa perturbação. Né? Essas ondas podem se estabelecer nas zonas dos ventos predominantes de oeste, na troposfera superior, levando uma circulação ciclônica a se propagar para os níveis inferiores. Então, está dizendo, a onda, e muitas vezes acontece, tem uma onda maior e vem uma onda menor, e ela, o que acontece? As ondas em ar superior, elas têm a gente vê, né? Essas ondas têm cristas e cavados em sequência. Mas existem essas ondas longas, e sem a gente entrar muito, né, em detalhes, elas têm diferentes comprimentos de onda. Então, existem algumas menores, e quanto a gente pode, em cursos mais avançados de dinâmica, a gente verifica que quanto menor o comprimento de onda, maior é a velocidade com que ela se desloca de oeste para leste. Né? Então, quanto menor o comprimento de onda, mais rápido ela se desloca de oeste para leste. O que acontece é que, eventualmente, é o seguinte, tem duas ondas, uma de comprimento de onda maior e uma de comprimento de onda menor. A de comprimento de onda menor, estamos falando de ar superior, ainda não tem um sistema superfície. Ela vem se deslocando e quando o cavado dessa onda de comprimento de onda menor coincide com o cavado da onda de comprimento maior, aí a gente tem duas circulações com dois cavados que vão caracterizar uma região a sotavento deles mais favorável para a formação de uma baixa superfície. Então, se as condições forem favoráveis na superfície, pode esse mecanismo iniciar a deformação do campo e levar ao desenvolvimento de uma onda ciclônica. Né? E isso acontece então em ar superior. Essas ondas elas têm comprimento diferente e velocidades de fase diferentes. Né? Algumas vezes, quando isso ocorre, as massas de ar quente e frio, respectivamente, podem se aproximar pela circulação induzida, concentrando a baroclinicidade e formando as frentes. Aí sim, levaria, nessa condição, aí vai levar ao desenvolvimento. Agora, as condições têm que ser adequadas para fazer isso. Tem que ter uma região com contraste significativo, etc. Após as frentes serem formadas, o desenvolvimento posterior se assemelha ao ciclo de vida de uma onda frontal. Né?
Vimos, portanto, que para um sistema ciclônico intensificar, deve haver um outro sistema de baixa pressão, em geral um cavado em ar superior, a oeste do centro de baixa pressão na superfície. Então, o ar superior ele vai controlar o que vai acontecer na superfície, né? Ondas meteorológicas relativamente curtas podem perturbar o escoamento no ar superior, levando ao surgimento de regiões com advecções de temperatura quente e fria, respectivamente, que levem à intensificação do cavado. Então é esse mecanismo que eu falei. Uma onda relativamente curta que alcança uma onda mais longa e aí ela está perturbando o escoamento no ar superior. Ao mesmo tempo, o jato polar pode ondular e se posicionar de forma a que as zonas de convergência e divergência, com os movimentos ascendentes e descendentes associados, produzam as conversões de energia necessárias para o sistema intensificar, né? Então, além desse mecanismo que a gente está falando da troposfera média, ainda tem o mecanismo do jato, né? Então, ele pode ondular e essas zonas de convergência e divergência, elas podem, por aqueles efeitos de convergência e divergência, elas vão produzir o que? As conversões de energia, energia potencial e energia cinética, né? Nessas situações, pode haver a formação de ciclones, mesmo quando não existirem previamente superfícies frontais já formadas. Então a gente partiu do conceito, tem a superfície frontal, tem uma ondulação, e aí amplifica no ciclone, mas não necessariamente essa já tem que ter a superfície frontal formada. Desde que as condições dinâmicas de ar superior sejam favoráveis, e lógico, vai ter que ter algum contraste de propriedade entre as massas de ar, isso pode levar à formação do ciclone. Por outro lado, nas regiões onde não houver perturbações do escoamento em ar superior, por ondas curtas ou cavados, nem corrente de jatos, os movimentos horizontais e verticais serão insuficientes para estimular o desenvolvimento de uma tempestade ciclônica, né? Nesses casos, disse que não existe o devido suporte do ar superior para desenvolvimento do sistema. Então, isso é muito importante. Os estudos realizados de evolução da meteorologia dinâmica levou a que se verificasse isso. As teorias iniciais lá nos primórdios, em que considerava só os efeitos de superfície, mostravam que elas não conseguem justificar a, a amplificação de uma perturbação que leve à intensidade de um sistema ciclônico, tá? Existem determinados tipos de instabilidade, chamado instabilidade barotrópica, que elas ocorrem devido a variações, a cisalhamento horizontal do vento em grande escala, que elas podem levar a uma perturbação inicial, mas elas não são suficientes para desenvolver o sistema, tá, ciclônico, porque ela tende a se atenuar. No entanto, aí, o que foi verificado é que as perturbações baroclínicas, essas são essenciais para que a gente possa ter o desenvolvimento do ciclone, né? A baroclinicidade está associada a essas variações da temperatura que a gente tem na horizontal em relação ao campo de pressão. Então, o que foi verificado é que só pode haver o desenvolvimento do sistema em superfície quando existe suporte do ar superior. As condições dinâmicas são favoráveis à amplificação da onda em superfície, são controladas pelo ar superior. E no caso aqui a gente viu duas regiões, dois níveis que são importantes nesse controle, que é o nível de 500 HPA e o nível de em torno de 250, 300 HPA, que é o nível do jato polar.